Então, pessoal, vamos dar aqui continuidade às nossas aulas de química, né, que ficaram faltando ali, né, completar a parte de atomística, né. Então, na última aula eu falei sobre o diagrama de Pauling, né. Então, esse diagrama ele foi idealizado pelo Linus Pauling, né, acho que na década de 60, e ele falava muito e esse cara ele permitia você descobrir a distribuição eletrônica de vários átomos, né. Então, deixa eu só abrir um negócio aqui. Eu não lembro bem o diagrama de Pauling de cabeça, né. Eu sabia bem de cabeça, mas hoje eu tenho que olhar de novo como é que é. Um segundo. Achei. Então, o diagrama ele serve para você, dado o número atômico de um átomo, né, você poder descobrir o número, como é que os elétrons estão divididos, né, descobrir as camadas de valência e tudo mais, né, e como é que vai ficar a distribuição eletrônica dos seus respectivos íons, né. Para quem não sabe, né, os átomos, né, ficam no estado neutro, mas eles têm a capacidade de perder ou ganhar elétrons. Essa capacidade de perder ou ganhar elétrons, ele faz com que ele se torne um outro tipo de átomo, carregado eletricamente, porque existe um desbalanceamento entre as cargas positivas e negativas. Quando ele está neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, na soma geral, as cargas positivas e negativas estão em mesma quantidade, então ele fica eletricamente neutro. Só que quando ele corre um processo de perda, um processo um ganho de elétrons, então eles ficam desbalanceados. Tudo bem? Beleza. Então, a gente vai ver aqui o diagrama de Pauling, né? Eu comecei a fazer aqui, o que eu lembrava, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, tá? Aí fica 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, aí fica 6S2, 6P6, 6D10 e 7S2. Então a distribuição desses átomos, né, vai seguindo a quantidade de energia, né? Então quanto mais a energia vem nesse sentido aqui, ó. Energia. Então você sempre começa assim, ó, fazer a distribuição. Você passa por aqui, depois você passa por aqui, depois você passa por aqui, e aí depois você passa por aqui. Aí desce, passa agora pelo 3D10, por aqui, né? Não, daí você vem aqui, tá? Passa aqui, vem aqui no 6, aí você vem por aqui, passa nesses caras aqui, e assim você termina aqui até preencher todas as camadas, né? Então, uma coisa que você deve notar, tá? Que o que eu vou explicar para vocês? Por que a energia nas camadas mais externas ela é maior na camada mais externa do que na camada mais interna? É o seguinte, naturalmente, como o núcleo é um grupo, né, um conjunto de cargas positivas por causa dos nêutrons, dos prótons, né? Então ele tem que ser uma região muito positiva. O que vai acontecer? Ele vai atrair os elétrons para perto dele, tá? E só que existe uma distância, né? Eles vão ficar até uma certa distância, porque eles vão ficar orbitando, né? Então, como é uma ordem natural, o que acontece? Tudo que acontece numa ordem natural no universo, ela tende a se estabilizar. Só que quanto mais estável ela é, porque menos energia ela tem. Ou seja, se você tem uma coisa com muita energia, ela não está estável ainda.
Então ela, às vezes ela precisa perder energia para ela ficar estabilizada, né? É que nem uma pessoa que tá muito puta da vida, né? Tá muito puta assim, mas muito puta. Daí ela vai lá e quebra tudo, pá, destrói tudo. Então ela só vai ficar quieta depois que acabar toda aquela energia, aquela puticidade dela, entre aspas, tá? Então por isso que eu falo que a energia, quanto mais energia você tem, você não está em estado estável. Eles ali perto da camada, ali perto do núcleo, eles estão mais estáveis, então eles têm menos energia. À medida que você vai se afastando, a influência do núcleo diminui, né? Então ele vai ter mais energia, na verdade, né? Então por isso que as camadas mais externas são camadas mais energéticas, tá? Então, mas não necessariamente as mais externas de um átomo são as mais energéticas, né? A gente vai ver, depende da distribuição do diagrama de Pauling, né? Da distribuição de Pauling. Então vamos seguindo aqui a nossa sequência, né? Eu vou dar um exemplo de como é que a gente faz isso aqui. Vamos pegar aqui um elemento chamado sódio, né? Ele tem um número atômico 11. Para quem não sabe, o número atômico é o número de prótons que ele tem no núcleo, né? Esse número atômico é como se fosse a identidade do elemento. Você diz que ele é um sódio porque ele tem 11 elétrons. Se ele tivesse 12, eu acho que ele seria o... Não sei se é o cálcio tem 20, né? Então, o que seria a distribuição dele? Então, a gente vai começar aqui, ó. Tá? A gente vai fazer... Esse númerozinho aqui ó, é o número de elétrons, tá? Então, a gente vai pegar até dar 11 elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, ó. Tá vendo aqui? Já deu 4. 3s2, né? Ó, 1s2, daí vem pra cá. Desculpa, é 2p6. 2p6. Agora vem aqui, ó, 3s2, né? Então aqui você tem 4. Só que aqui você tem 12. Só que ele só tem 11, então você não coloca 2, coloca 1. Então a distribuição deles é 1s2, 2s2, 3, 2p6, tá? 2p6, 3s2. É só você seguir isso aqui. S1, desculpa, tá? S1. Então a última camada dele aqui, ó, tá? É o 3s2, então ele tem mais energia. Só que aí, imagina que esse átomo de sódio, ele perde um elétron, tá? Ou seja, ele ganha uma cruzinha. Então, ou seja, ele, em vez de ficar com 11 elétrons, ele vai ficar com 10. Então você vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s0. Só que é 0, então não tem a camada S, vai até aqui. Então esse aqui é a distribuição eletrônica pro íon de sódio, tá? Então fica essa distribuição. À medida que vai aumentando, por exemplo, o cálcio, né? Cálcio que é 20, tá? Então a gente vai ficar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já tem 10, né? 3s2, 12, falta 8, né? Qual que vem na sequência? 3p6. 3p6, então aqui vai dar 18 e 4s2. Viu que completou os 20, né? Se você tem o cálcio 20 mais 2, que é o íon do cálcio, você vai perder 2 elétrons. Então o que vai acontecer? 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Mas digamos que aconteça uma coisa muito estranha na natureza e ele ganhe 2 elétrons. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. O que vai acontecer? Você vai pegar a distribuição dele neutro e acrescentar mais 2 elétrons. Então você precisaria seguir aqui na sequência aqui, ó. Aqui no diagrama de Pauling, aqui, ó, na sequência, né? Parou no 4s2. Então você teria 3d10. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo. Vamos ver nada, porque tá acabando esse vídeo aqui, esse tempo. Tá bom? Vamos ver no segundo vídeo aqui.